Olá, nesse módulo 6 nós vamos ver a Igreja no período da República. O Brasil tinha sido a única colônia europeia das Américas a adotar o sistema monárquico de governo. E tornou-se esse tipo de coisa como se fosse uma planta exótica, né, no conjunto desse continente, ou seja, algo que destoa do restante. Porque enquanto logo no início do século XIX, os outros países foram se emancipando, né, do poder da Espanha, poder colonial da Espanha, estabelecendo países democráticos, seguindo o sistema democrático, o Brasil adotou o sistema imperial, o sistema de governo totalmente diferenciado. Então, de certa forma, isso vai destoar em relação aos demais países da América Latina. Então, a ideologia da República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. E com a declaração, o Estado é laico e secular, ou seja, não necessita da Igreja e da religião para se organizar. Então, esse é o princípio básico da ideologia da República. Lembrando vocês que o discurso republicano ele não vai empolgar as massas populares. E também, na realidade, a República era uma aspiração de um grupo intelectualizado, ou seja, de uma elite intelectual, que vai se aproveitar das circunstâncias e crises ali na monarquia, né, para minar os seus pilares de sustentação. Então, as consequências disso, né, a exclusão da hierarquia eclesiástica, da participação do poder político e da Igreja enquanto religião oficial do Estado, ou seja, com todo o aparato ideológico ali do sistema de padroado. E a imposição da República provoca a retirada da Igreja da esfera pública do Estado. É o que a gente, quando vai se estudar a secularização, você entra exatamente nessa daqui. O que é a secularização? É a retirada da Igreja da esfera pública do Estado, ou seja, a Igreja vai para a periferia e não se permanece no centro como era no regime de padroado. Então o catolicismo deixa de ser a religião oficial do Estado e, em consequência disso, passa a ser tratado em igualdade de condições com as demais religiões, que se dá pela liberdade de culto garantida pelos preceitos constitucionais. Nós teremos aí dois documentos da parte do episcopado brasileiro que vai marcar a tensão, né, com essa separação entre a Igreja e o Estado. Em primeiro lugar, a carta de Dom Macedo Costa a Rui Barbosa. Rui Barbosa, que havia sido aluno dele e que agora era ministro da Fazenda. E negocia o decreto da separação e defende a liberdade da Igreja. A Igreja não quer a separação, mas a união entre os dois poderes. Ou seja, na prática seria a permanência do sistema padroado. Aqui nós estamos falando da Igreja aqui no Brasil, não que se reflita a vontade de Roma. Então, a Carta Pastoral dos Bispos, de 19/3/1890. O episcopado brasileiro vai escrever essa carta ao clero e aos fiéis da Igreja, declarando que o império tinha ruído. E a Igreja continuava firme porque se mantinha fiel ao Papa. Os bispos reagem contra o decreto de separação e explicam suas consequências e quais são os rumos que a Igreja deve tomar a partir daquele momento ali em relação a essa questão que provocava, né, do distanciamento da Igreja com o Estado. Isso não era benéfico para a Igreja, principalmente em relação à questão da expansão de paróquias e tudo, que a Igreja, a partir do momento que acontece a separação do Estado, ela passa a ter que arcar com as próprias despesas de construções e para a manutenção das paróquias. As negociações da Igreja com Rui Barbosa foram em vão, porque predominaram os interesses da República. Então, no dia 7 de 1 de 1890, foi publicado o decreto número 119-A, determinando a separação total da Igreja e do Estado. Extinguia-se, assim, o sistema de padroado. E o artigo 4º desse decreto
mostra claramente esse momento de ruptura, que é um marco histórico, um marco na história da Igreja e da própria história desse país. Fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Então veja bem, o sistema de padroado que havia permanecido aqui no Brasil, ao qual a Igreja esteve sujeita, no momento da separação a Igreja não queria, a Igreja brasileira não queria, a Igreja daqui do Brasil não queria se separar. Então o fim do padroado acaba de vez com qualquer vínculo com o sistema colonizador em relação ao Brasil. Ou seja, a partir do fim do sistema de padroado, acaba de vez o sistema colonial que havia permanecido no sistema da monarquia. Coube a Rui Barbosa a redação do texto sobre a separação da Igreja e do Estado, e que foi aprovado no mesmo dia, em uma reunião do Ministério do Governo, que tinha se estabelecido ali provisoriamente, né, e da recém-proclamada República. Então, Rui Barbosa ele vai redigir o texto que vai definir a separação da Igreja com o Estado. O decreto aprovado serviu como ponto de partida para o comportamento do poder civil em relação às questões religiosas aqui no Brasil. De acordo com o decreto 119A, é proibida a autoridade federal, assim como a dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a e criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento, por motivo de crenças, opiniões filosóficas ou religiosas. O artigo 2º. A todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercer o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos atos particulares ou públicos que interessem o exercício desse decreto. No artigo 3º, nós temos que a liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações, institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. Então, a liberdade religiosa ela era concedida a nível subjetivo, ou seja, a nível individual, e também a nível institucional. No artigo 4º, fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. O artigo 5º, todas as igrejas e confissões religiosas se reconhecem a personalidade jurídica para adquirirem bens e os administrarem sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão morta, mantendo-se a cada uma o domínio de seus haveres atuais, bem como dos seus edifícios de culto. Então, no artigo 6º, o governo federal continua a prover a côngrua, ou seja, o pagamento dos salários, né, a sustentação dos atuais serventuários do culto católico e subvencionará por ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto sem contravenção ao disposto nos artigos precedentes. Como veremos a seguir, esse artigo 6º ele vai ser suprimido na nova Constituição. A Igreja havia conquistado, havia tido essa conquista aí nas negociações com Rui Barbosa, para que o governo continuasse pagando os salários dos padres e sustentasse a formação dos seminários. Mas isso aí vai cair, como veremos na Constituição. Então nós temos aí na primeira Constituição da República, que faz uma ratificação desse decreto 119 de autoria de Rui Barbosa. Então, todos, no parágrafo 2º da Constituição vai rezar: todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégio de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobilárquicos e de conselho. Então, a partir daquele momento, aqueles títulos que herdados ali da monarquia
passa a não ter valor nenhum. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Ou seja, todos têm a total liberdade, porém observando as disposições próprias do Estado. A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita, ou seja, desconhece completamente o casamento religioso. Depois, pela celebração de um acordo entre o Vaticano e o Brasil, vai haver um acordo em que o casamento no religioso se dê concomitante, ou seja, que tenha como precedente o casamento no civil. Isso é coisa que foi definido depois, entre o Vaticano e o Estado brasileiro. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Ali no período anterior à República, os crentes não tinham direito de sepultar seus mortos nos cemitérios católicos. Lembrando que o cemitério católico no sistema padroado era o cemitério oficial. Então, era o cemitério público. Então, só tinha direito a ser sepultado no cemitério aqueles que eram católicos. E também, no artigo 6º, vai dizer que o ensino ministrado nas escolas no estabelecimento público será lei. Então, nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou dos Estados. Ou seja, sepulta de vez o artigo 6º do Decreto 119 de Rui Barbosa, que previa a continuação do pagamento da côngrua, que era o salário devido ali aos padres por exercerem um serviço cartorário, um serviço ali público, de funcionário público para o governo. E que foi desconsiderado pelo parágrafo 7º dessa Constituição, como nós estamos vendo aqui. No imaginário católico, essa primeira Constituição será referida como o ato de apostasia oficial do Brasil. Ou seja, a Constituição de 1891 não refletia a realidade do país, uma realidade profundamente católica, em que o catolicismo havia se até então funcionado como religião oficial do Estado, e codificava apenas uma ilusão projetada de alguns intelectuais. Então a Carta Magna negligenciou a alma dos brasileiros, que é profundamente religiosa. Então a relação da Igreja e a República do Brasil. Com a perda da hegemonia, ou seja, com a declaração de que todas as outras religiões, ou seja, a declaração da liberdade religiosa, o Brasil vai perder a hegemonia. Então, com o fim do padroado e a liberdade religiosa concedida às outras confissões e credos religiosos, a Igreja Católica vai perder aquele status que tinha de hegemônico dentro da sociedade. Ou seja, ela vai se igualar em relação às outras religiões. Então, a pluralidade religiosa vai fazer com que a Igreja passe a ser uma a mais entre outras comunidades eclesiais e religiões existentes por aqui, e inclusive as religiões não cristãs. E o episcopado, na época, vai se posicionar radicalmente contrário a essas tendências laicizantes da República, considerando-as privadas de valor ético. Então, as mudanças com o fim do padroado se fazem sentir no âmbito da Igreja. Em relação à questão da obrigatoriedade do casamento civil, a secularização dos cemitérios. Lembrando a vocês, até então, um protestante não podia ser sepultado no cemitério católico. O ensino oficial é leigo, não mais tem a iniciativa religiosa, então retira. O ensino religioso passa a não ter mais a sua presença no ensino laico. A retirada dos sinais religiosos das repartições públicas. Isso é o que a gente chama de desencantamento do mundo. Ou seja, no primeiro momento, na fase da nossa religião, que nós conhecemos o cristianismo, que vem ali do judaísmo, num dado momento o judaísmo praticava aquilo que a gente conhece como pré-religião, ou seja, o estado da magia, em que a divindade não se separa das coisas, dos objetos. Uma pedra pode representar uma força transcendente, um rio,
né, uma árvore. Então, aquele momento ali em que há uma realidade monista, em que Deus e a natureza se tornam uma só coisa, é desencantado pelos sacerdotes e pelos profetas do judaísmo antigo. Então, isso a gente chama de desencantamento do mundo mágico e que marca a passagem do estado da religião, ou seja, pré-religião, que a gente conhece como jardim encantado ou como magia, para a religião propriamente dita. E agora, nesse momento, com essa mudança aí da religião, do Estado que passa a ser laico, nós temos o desencantamento promovido em relação à modernidade, ou seja, os estados que se estabelecem, né, a democracia que se estabelece, afirmando que o Estado é laico, provoca esse desencantamento do mundo religioso. Então vai retirar todos os sinais religiosos das repartições públicas. Então os hospitais, escolas e tudo não pode mais ostentar ali crucifixos e imagens de santos. Então a proibição do ingresso também de eclesiástico nas escolas públicas e nos hospitais. Ou seja, se um padre quiser entrar num hospital ou na escola pública, ele não pode entrar de batina e de clérigma. Ele tem que entrar como um homem comum. Então isso tudo se traduziu num duro golpe para a igreja, sobretudo em relação aos casamentos e aos cemitérios. A ruptura entre a igreja e o Estado se deu de forma tensa, né? Se deu em meio a tensões, pois a igreja católica não estava preparada para isso. Então, num primeiro momento, os bispos eram defensores da liberdade e a reivindicavam no império e reafirmavam a fé católica. Então, o problema é que o que fazer e como fazer com essa liberdade concedida. Ou seja, perante, né, todo aquela ditadura, pode-se dizer assim, o sistema ditatorial que teve durante todo o período colonial, em que a igreja não podia fazer nada e que tanto o rei de Portugal... Então, num primeiro momento, os bispos eram defensores da liberdade, porque eles reivindicaram essa liberdade durante o Império. E reafirmavam a fé católica, né? O problema maior é que o que fazer e como fazer com essa liberdade que naquele momento eles estavam conseguindo. Então, passada a euforia, sente-se o verdadeiro impacto do regime republicano e sobrevém a reação negativa, ou seja, o constrangimento e a dificuldade em se adaptar ao novo contexto político. Ou seja, um contexto em que a igreja não tinha mais a sua presença garantida, ali não poderia se intrometer em nada no governo. Então, os novos desafios impostos pela ordem política. O período de 1890 a 1910 será de insegurança, de mal-estar, de desconfiança com o novo regime e de crise financeira com a perda do apoio do Estado. Uma vez cortado o cordão umbilical que unia a igreja ao Estado através do sistema patriarcal, a igreja vai se deparar com a necessidade de reorganizar-se, a fim de se conformar à nova realidade que estava vivendo. Isso se deu a começar pela reunião dos bispos em São Paulo em 1890, liderado por Dom Macedo Costa, uma figura ilustre aí nesse momento de mudança e transformação no seio da igreja, que resultou na Carta Pastoral Coletiva. Então a nova reunião que se deu em agosto de 1890 em São Paulo, né, prepara a igreja para um concílio nacional, para traçar os rumos da igreja na nova realidade. Então, o subsídio de Dom Macedo para essa reunião que aconteceria em agosto vai se dar através de um documento preliminar, conhecido como Memória para servir as discussões e resoluções nas conferências dos senhores bispos. Os pontos importantes focalizados nesse documento: a união do episcopado entre si, com a Sé Romana e com o clero, o envio de seminaristas a Roma para estudar, cada bispo deveria ter o cuidado e zelo pastoral pelo seu rebanho, e também o incentivo de missões e a vinda de congregações religiosas para o Brasil. Então, na verdade, essa iniciativa de Dom Macedo era um primeiro projeto para uma ação pastoral de conjunto e da necessidade de se consolidar o poder do episcopado e da igreja em um estado considerado ateu. Ou seja, a igreja considerava o estado secular um estado ateu. Então, na visão dos bispos,
a Igreja do Brasil deveria apreciar positivamente a liberdade garantida pelo governo. Então, não pegar para si essa liberdade de uma forma negativa. Isso foi o que prevaleceu depois. A realização da reunião aconteceu em agosto e projetou a realização de um Conselho Nacional e a criação de dioceses. Logo após o encontro do Macedo Costa, já como primaz do Brasil, ou seja, como o bispo da Bahia, arcebispo da Bahia, viajou para Roma a fim de comunicar à Santa Sé os resultados da reunião e a necessidade de ampliar o número de dioceses. Então, no final de 1890, estava de volta para acompanhar os debates na Assembleia Constituinte e para defender os interesses da Igreja. Em virtude de sua saúde precária, ele faleceu em abril de 1891 e o concílio não se realizou, mas as novas dioceses que ele havia ali pedido a Roma, foram criadas e o Brasil foi dividido em duas províncias eclesiásticas, no norte e no sul. E foram criadas as dioceses do Amazonas, do Paraíba, de Niterói e de Curitiba. Na concepção de Max Weber, eu poderia assim dizer que Dom Macedo era um líder carismático por excelência, daqueles que surgem em grandes espaços de tempo, ou seja, a sua morte vai se fazer sentir na hierarquia da igreja. Ele era uma figura muito importante para a igreja. Então a morte de Dom Macedo vai sepultar de vez a ideia do concílio, forma-se um vácuo na liderança da igreja, que vai perdurar até 1916, somente então quando vai surgir um novo líder, que é Dom Sebastião Leme, que é conhecido como Dom Sintra. Então as relações com a República vai ser de insegurança e constrangimento para a igreja e para o Estado. Devido à liberdade de cultos, os bispos acusam o regime diagnóstico e ateu e investem na importância da fé católica, ou seja, vai reforçar junto aos fiéis a necessidade de fortalecimento da fé católica. Então, nas primeiras décadas do regime republicano, nós vamos perceber que na igreja há duas orientações referentes à República. De um lado, estavam aqueles que apreciavam positivamente o novo regime, preconizando a liberdade concedida à igreja e que se empenhavam numa abertura ao diálogo com o novo regime de governo. E do outro estavam aqueles que lamentavam os maus tempos de uma política sem Deus, mostrando nostalgia dos privilégios que o catolicismo gozava no período imperial. Esse grupo conservador via o novo regime com reservas e tendências a recrudescer-se, ou seja, a fechar-se em torno de si. Então, no grupo daqueles que se posicionavam a favor da nova situação da igreja, ou seja, que até reivindicaram a separação da igreja com o Estado, para que a igreja voltasse novamente aos moldes de Roma, se destaca o padre Júlio Maria, que se situa nessa primeira tendência. Então, o padre Júlio Maria se torna uma figura exemplar, e ele era missionário redentorista, tornou-se o grande apóstolo da cristianização da República. E a sua missão orientava-se duplamente para a conscientização sociopolítica dos católicos brasileiros face ao regime republicano e para a abertura de diálogo, visando um bom relacionamento e convivência pacífica entre o Estado e a Igreja. Teve como marca distintiva denunciar um saudosismo estéril e inútil, porque a igreja não conseguia mudar aquele estado de coisas que havia se estabelecido, ou seja, o governo já havia se estabelecido de forma definitiva, e não valia a pena a igreja ficar ali lembrando coisas do passado que não conformava, não se adequava ao novo sistema de governo. E rejeitava a opinião de muitos católicos contemporâneos a ele, que viam a República como um arsenal contra o catolicismo, em virtude de sua ideologia racionalista e secularizante. E ele defendia a opinião de que o império havia sido a decadência da religião. Então, aquilo que o império havia provocado, de decadência da religião, dos abusos que se tinha e tudo, principalmente por parte do clero, agora nesse sistema de governo a igreja estava em total liberdade, porque agora não mais regida pelo sistema colonial ou pelo sistema monárquico, mas sob a tutela do Papa. Então a igreja ela reconquistava aquele controle que havia perdido ao conceber o sistema padroado,
aos reis de Portugal e Espanha. Né? Ou seja, a Constituição de 1891 ela vai varrer de seus textos qualquer indício que favoreça a Igreja Católica. Só vai agir a favor da religião no sentido de reafirmar a liberdade de culto a todas as outras expressões não cristãs que tinha aqui no Brasil e também as outras religiões não cristãs. Então merece destaque naquele grupo de tendência saudosista o padre Desidério Descamps, que é um missionário lazarista de origem francesa. Então ele se torna ícone desse tipo de pensamento. Então, sobre a separação, ele defendia ser dever grave de todos os brasileiros se unirem e lutarem até conseguirem que seja arriscada da nossa Constituição essa malfazer de separação. Se de um lado, então, temos o padre Júlio Maria, que é a favor de uma aproximação, de uma abertura de diálogo da Igreja com a República, por outro lado, tem esse padre Desidério aí que vai se mostrar totalmente contra qualquer diálogo e se estabelecer como assim, uma linha de acusação do Estado que se havia estabelecido na República. A publicação dessa segunda carta coletiva, né, de 1920, se dá por ocasião da celebração do Ano Santo de 1900 e coincidiu com o 4º centenário do descobrimento do Brasil. Então, há 400 anos do descobrimento, se publica essa carta coletiva. E o que tinha em termos de conteúdo, né? A reivindicação, o reconhecimento oficial da Igreja com tratamento privilegiado, ou seja, a volta da hegemonia e da afirmação da Igreja como religião do Estado, uma mútua colaboração entre o poder civil e o poder eclesiástico em benefício da própria nação. A apostasia republicana era apontada como o pecado original do novo regime, ao renegar oficialmente a fé tradicional. O Estado brasileiro constituiu-se sobre a areia e assim caminharia inevitavelmente para a anarquia e o caos. Então a religião e a ordem, no pensamento católico, constituem um binômio inseparável. É mediante a doutrina religiosa que se incute no povo os princípios morais indispensáveis para a manutenção da ordem social. Ora, nós sabemos que de fato a religião é um pilar de sustentação da sociedade. Então, nisso, o Estado laico perde em relação a essa questão da ordem, de manter a ordem social. Por quê? Com a retirada dos valores religiosos, né, passa a vigorar aqueles valores próprios da ciência, próprios da técnica, uma racionalidade instrumental, né, sustentada, né, que tem por base que os meios justificam os fins, ou seja, se os meios forem ruins, mas os fins forem bons, então não tem problema. Então isso vai perder muito a saída de cena da religião, porque vai perder esses valores que antes substantivos, que vão ser trocados pelos valores próprios da ciência e da técnica. Isso vai fazer com que a ordem social, hoje nós vemos isso, né, se torne completamente alheia aos valores religiosos e, assim acontecendo, cai num estado de anomia, ou seja, instaura-se uma violência cada vez mais crescente, e nós vemos isso principalmente no ambiente doméstico, né, que se dá pela dominação masculina, ou seja, a violência, a misoginia e tudo, a violência contra a mulher. Então, a previsão dos bispos sobre a separação, uma ruína e desgraça que se estabelece para a nação devido ao enfraquecimento do sentimento religioso entre o povo. Então, o catolicismo conservador vai emitir opiniões totalmente contrárias à República. Vai culpar a República de secularização e por excluir a religião de toda a esfera pública. Então, essas opiniões contrárias nós temos em duas situações aí. Primeiro, o periódico católico da época, que rezava o seguinte, ou seja, afirmava isso: os iconoclastas da República apearam Cristo das escolas, dos quartéis, dos tribunais, mas não conseguirão arrancá-lo do coração do povo fiel à tradição da maioria. A religião, embora tenha deixado de ser oficial, continuará a ser nacional. Estamos diante de uma anomalia que deve ser extirpada o quanto antes. O regime laicista foi imposto ao país à revelia da vontade do povo e, portanto, é essencialmente antidemocrático. Veja bem, esse periódico aqui,
embora a intenção dele naquele momento seja rechaçar a República, ou seja negar a República, o que nós vemos é uma grande verdade. De fato, o poder secular retirou, né, de toda a esfera pública a presença da Igreja Católica naquele momento, a presença do cristianismo naquele momento. Ou seja, ao retirar os santos, crucifixos e tudo das instituições públicas, porque o Estado era laico, contudo não retirou o sentimento religioso radicado no coração das pessoas. Então, o brasileiro, de um modo geral aqui na América Latina, as pessoas continuaram a ser religiosas, do seu jeito, mas profundamente religiosas. Por que eu digo do seu jeito? Porque muitas pessoas têm essa religiosidade radicada no seu interior, mas não são aquelas pessoas que estão ali alinhadas ao catolicismo oficial, ou mesmo praticando a fé cristã, né, ou a fé de vertente católica, da forma com que se deve, ou seja, participando ativamente dos sacramentos, indo toda semana à missa. Mas, do seu jeito, permanecem profundamente religiosos. Então, aqui na América Latina, a secularização pode ter retirado a ideia ou a presença simbólica de Deus ali das repartições públicas, porém não conseguiu retirar isso do coração das pessoas. Então, isso faz com que não só a América Latina, não só o Brasil, mas como a América Latina como um todo, continue a ser caracterizada como uma cultura, né, profundamente cristã. A Carta Pastoral de 1900 estabelecia um vínculo indissolúvel entre o catolicismo e o patriotismo. Privar o Brasil dessa religião seria destruí-lo naquilo que tinha de mais característico. Querer um Brasil sem o catolicismo é querer um Brasil que já não é mais brasileiro. Romper este laço histórico que une nacionalidade e religião significaria minar as bases do Brasil. Isso aqui também é outra coisa muito importante que eu tenho a dizer para vocês. E vem da boca de um antropólogo protestante chamado Pierre Sanchis. Um cara que é muito sério e que ele é muito neutro no que escreve. Ele vai dizer que é impossível você falar da cultura latino-americana ou da cultura brasileira sem a presença do catolicismo. Então ele vai dizer que o catolicismo é a grande riqueza que nós temos na cultura latino-americana e na cultura brasileira. E ele vai emendando, né, nesse texto que ele diz da importância do catolicismo. Ele vai dizer que o catolicismo é uma expressão da fé cristã que tem espaço para todo tipo de vivência da fé. Aí ele vai dizer que há um catolicismo santoral, um catolicismo carismático, um catolicismo neocatecumenal, um catolicismo mariano, um catolicismo vicentino, e ele vai enumerando ali, né, as várias formas que se tem de expressar a fé cristã dentro do catolicismo. E ele vai ver isso como essa pluralidade de expressões da fé cristã, não como uma forma negativa, mas como algo profundamente positivo e que deve ser conservado. Então ele diz, é impossível você descrever a cultura latino-americana sem a presença do catolicismo, dada a grande importância que o catolicismo representa para a cultura brasileira e também para a cultura da América Latina de um modo geral. Então, essas opiniões contrárias à República, e na realidade elas têm essa verdade quando hoje mesmo a gente verifica isso, né? Então, hoje que às vezes se prevalece um crer sem pertencer, em que as pessoas montam a religião do seu jeito, ou seja, eu tenho o meu jeito de ser católico, sem ir para a igreja, sem estar ligado à igreja, e às vezes, né, ali seguindo as orientações do Papa fora da igreja, mas são pessoas que ainda continuam profundamente crentes e que acreditam em Deus. Ou seja, mostra que a secularização, inclusive o Peter Berg fala isso. Quando o Peter Berg afirma que a secularização tem como marca a separação, ou seja, a radicação da religião na esfera particular, né, ele vai refutar essa tese que a secularização provocou o retraimento da religião, quando na década de 1970 ele vê que surge
o pluralismo religioso, em meio ao pluralismo religioso, surge o fenômeno do retorno ao sagrado, ou seja, em que a religião passa a se configurar de uma forma totalmente nova e espalhada em toda parte, ele vai dizer que a secularização não conduz ao arrefecimento, ao desaparecimento da religião da esfera pública, mas conduz sim ao pluralismo religioso. Então, ele vai reafirmar que a religião ela vai estar espalhada em toda parte, ou seja, ela se dá de forma plural. Então, a secularização ela não conseguiu radicar da mente e do coração das pessoas o seu senso religioso, o seu senso ao sagrado, a sua propensão ao divino. Então permanece, e a gente vê que hoje tantas igrejas que estão espalhadas aí, neopentecostais, a cada instante está surgindo uma nova igreja aí, que se diz cristã. Às vezes a gente discute sobre isso, se apresentam mais como empresas de salvação do que como uma igreja. Mas a verdade é que, querendo ou não querendo, de uma forma ou de outra, a presença cristã na América Latina, ela se dá de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais visível do que na Europa ou nos países de primeiro mundo, onde a secularização teve um maior êxito. E que muitas vezes os padres ou os pastores da igreja tradicional celebram para bancos vazios, ou seja, quase não tem assistência de leigos ali. A não ser essas igrejas de linha pentecostal e carismática que lotam as igrejas por si só, por oferecer até de uma forma espetacularizada ali, uma forma que atrai mais os fiéis, oferecer a fé que se dá de uma forma completamente diferente. Mas não dá para dizer que isso ainda não seja religião, embora não seja da forma tradicional, mas continua sendo religião e expressão da fé cristã. Passados os primeiros anos, sob o impacto da separação da igreja do Estado, ou seja, aquelas tensões que foram se criando e tudo, e começa a haver um clima de abertura ao diálogo. E a igreja vai mudando a sua perspectiva em relação ao Estado, vai se abrindo ao diálogo, e isso vai alterando a relação da igreja com o Estado, no sentido de uma reaproximação. Então, a visão católica, a partir de 1910. A igreja empenha-se na construção de algumas estratégias para aproximar-se do governo. E o esboço de um novo sistema de relações entre a igreja e o Estado surge na abertura de espaços e oportunidades para mútuos encontros, entendimentos e colaborações. Lembrando a vocês aqui, mais tarde, o Concílio Vaticano II vai estabelecer 3 formas de diálogo da igreja. O diálogo ecumênico, em que as igrejas cristãs estabelecem entre si, e que nós entendemos em ambiente católico o diálogo entre a igreja católica e as igrejas protestantes. O diálogo interreligioso que a igreja estabelece com as outras religiões não cristãs. E também o diálogo com a cultura. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando nesse diálogo com a cultura. Quando se estabelece um diálogo com a instituição do governo, com o próprio governo, ou qualquer outro organismo que não seja de ordem religiosa, isso se dá na formalidade de diálogo com a cultura. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando desse diálogo com a cultura. E as pastorais coletivas e pronunciamento dos bispos passam a incentivar o respeito às autoridades civis, ou seja, não se fala mais do governo, não se fala mais das autoridades, vai defender a orientação do voto dos católicos, a participação dos católicos nos pleitos eleitorais, a oração dos católicos pelas autoridades e pelos poderes constituídos, que prevalece até hoje nas missas. A gente reza, ainda até hoje a gente ainda reza nas missas pela intenção das autoridades e dos poderes constituídos. E a criação de um partido católico, que vai defender a criação desse partido católico. Então, vai surgir muitos movimentos católicos aí a partir dessa abertura da igreja, dessa reaproximação da igreja com o Estado. E vai despertar nos fiéis o sentimento de patriotismo conforme ali as orientações próprias da igreja, da religião. Então, a igreja vai procurar de todas as formas reaproximar-se com o Estado, vai estabelecer uma via de diálogo e vai reforçar no seu interno as próprias pastorais e conscientizando os fiéis
dando uma nova orientação aos fiéis, principalmente no sentido, né, de uma participação mais ativa e tudo, naquele contexto que foi estabelecido, né, pela República. Então nós estamos vendo aqui uma mudança de pensamento da Igreja em relação ao Estado. Aquilo que antes era visto como algo, né, a ser combatido, ou seja, o Estado foi visto num primeiro momento pelos ultramontanistas de uma forma totalmente negativa, como uma apostasia, pela rejeição dos sinais cristãos, do que era sagrado, né, da presença do catolicismo, por exemplo, nos hospitais, nos quartéis, nas escolas, enfim, em todas as repartições públicas, né, vai promover a retirada dos crucifixos e das imagens. Então a igreja, naquele momento, né, nas mãos dos ultramontanistas, vão ver o Estado como um inimigo da igreja, como um inimigo da religião, vai ver o Estado como ateu, né, ou seja, que declara o ateísmo contra a Igreja Católica ao retirar de suas mãos a sua condição de hegemonia, ou seja, todo aquele imperialismo religioso que durou desde o descobrimento do Brasil até o momento que se instaura a República. E mostra claramente esse redirecionamento aí, dessa reaproximação da Igreja do Estado, que se dá pela abertura do diálogo, lembrando a vocês que esse diálogo, na modalidade entendida pelo Concílio Vaticano II, né, se dá como um diálogo com a cultura.